O ano passado foi intenso para os torcedores mineiros e esse é o assunto da última reportagem da série Destaques 2018. O ano de 2018 foi especial para Rafael Padovani. Enquanto o Cruzeiro perdia a final do Mineiro para o Atlético, o torcedor não perdeu a esperança. A situação, que poderia fazer com que Padovani virasse meme ou chacota em todo o país, se inverteu. E domingo realmente tinha mais. A emissora que estava transmitindo colocou a minha imagem na tela e virou meme, né? Daí partiram para ameaças de alguns torcedores de organizados do Cruzeiro, falaram que eu ia virar chacota do time. Enfim, no dia 8, eu falei a seguinte frase no dia 1º, né? Que não tinha acabado não, que no outro domingo tinha mais. E foi o que aconteceu. O Cruzeiro foi campeão em cima do Atlético de virada. O Cruzeiro precisava fazer 2 gols, né, no Atlético. E eu fui à forra. Para ser bem sincero, foi algo assim. É igual eu falo com as pessoas que eu fui do inferno ao céu em uma semana. Rafael ainda viu o Cruzeiro fazer uma campanha frustrante no Brasileiro, uma eliminação traumática na Libertadores e, claro, o hexa na Copa do Brasil. O gol de Arrascaeta, em pleno Itaquerão, fez o Celeste ser o verdadeiro rei de Copas Nacionais. Foi um feito histórico, sim. Só que uma coisa assim que deixou nós torcedores preocupados, porque a maioria das vitórias que o Cruzeiro teve na Copa do Brasil foi vitórias magras. Então foi vitórias assim que deixava a gente um pouco preocupado, né, com o segundo jogo, mas eu gostei muito da campanha do time esse ano. Já Afonso Celso Raso tem uma vida ligada ao América. Ele já foi atleta, presidente e é parte da história do Clube Alviverde. Uma trajetória como atleta, difícil até de ser mencionada, né, em vários esportes e chegando a defender Minas Gerais. E como dirigente, eu acho que eu fui tudo no América. Eu fui vice-presidente, eu fui superintendente, eu fui conselheiro, fui presidente por 5 vezes, tanto no regime presidencialista como presidindo o Conselho de Administração. Depois de participações dignas na Copa do Brasil e no Mineiro, o Coelho tentou se manter na primeira divisão, mas depois que Luan errou o pênalti em um jogo decisivo contra o Fluminense, a queda para a segundona foi decretada. Um fato que deixou o ilustre americano revoltado. No último jogo, ele foi de uma terrível situação que ele criou. Ele se recusou a bater o pênalti e deixou, que ele é o batedor oficial, e deixou para o Luan. E as explicações que a gente ouviu depois foram as piores possíveis. Que ele queria fazer o Luan o herói, o Luan que era o mais criticado do plantel do América. Um jogador que realmente é de primeira divisão. Aliás, os dois, tanto o Luan como o Rimer. E os dois foram os protagonistas do lance que, no momento, foi o lance decisivo para a queda do América. Então eles ficam marcados na história do América. Enquanto os rivais viveram momentos distintos, o Atlético já foi mais discreto no ano de 2018. A temporada alvinegra teve momentos de altos e baixos, mas a torcida ficou com um gosto amargo de quero mais e exige melhores momentos em 2019. O Cláudio vive o Atlético há anos. Ele começou indo ao Mineirão quando ainda tinha visão e se adaptou depois de se tornar cego. Depois que eu perdi a visão, eu comecei a acompanhar com rádio, né? Quando vou ao estádio, eu levo o rádio e o rádio transmite assim de maneira, né, real o que acontece dentro do campo. Então, assim, eu me sinto super à vontade indo aos estádios, mesmo não enxergando e acompanhando com rádio. O Atlético, em 2018, foi eliminado na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Decepcionou ao perder o Mineiro na final. Já no Brasileiro, começou bem, mas não teve regularidade e só garantiu a vaga na Libertadores na última rodada. Dirigente do Atlético, meu pensamento, ele abusa dessa paixão do atleticano. Porque o atleticano se contenta com não pode, com o 6º lugar no Campeonato Brasileiro, uma ida para Libertadores, pré-Libertadores. O Atlético é muito maior do que isso tudo.
Então, assim, eu particularmente esperava muito mais do Atlético do que o 6º lugar. O Atlético é muito grande para a gente poder pensar tão pequeno.